começar o nosso programa desejando um feliz e lindo Dia das Mães para todas as nossas queridas telespectadoras. Maternar é um desejo que pode nascer em algum momento da vida da mulher, mas nem todas desfrutam da condição ideal para gerar uma vida no ventre. Nem por isso devem abandonar o sonho que antes de tudo foi nutrido e fortalecido na mente e no coração. O desejo de cuidar, educar, auxiliar e amar incondicionalmente pode ser realizado através de um ato nobre, que é a adoção. E é para falar desse instrumento que eu recebo hoje aqui no Papo com Ela, a presidente da Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, a Ampara, Deise Anne Guilhem. Deise, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse aproveitar esse Dia das Mães e falar sobre esse outro lado da maternidade que envolve a adoção de uma criança ou de um adolescente. Queria começar perguntando para você justamente como que foi essa sua experiência, né, que te trouxe até hoje a presidência da Ampara e de estar aí nessa militância pela adoção aqui em Mato Grosso. Quero agradecer o convite, eu fico muito honrada e muito feliz de estar aqui falando de maternidade, já que muitas vezes a adoção não é tão legítima para as pessoas. Apesar da legalidade, ela ainda tem aquele preconceito, aquele estigma de algo, né, inferior, mas para mim é extremamente igual, mesmo não tendo filhos biológicos. Os meus filhos, eles entraram dentro, né, eles vieram de fora para dentro e nunca mais vão sair, né, algo que é para sempre. Para mim foi um processo longo, porque eu primeiro tentei, como todas as mulheres, ser mãe natural, e eu fiz 10 anos de tratamentos in vitro, né, todas aquelas coisas dolorosas também, e tive processos de aborto que não foram nada interessantes. Acho que as mulheres que passam por esse processo sabem quanto é doloroso você desejar alcançar e em pouco tempo perder, né, esse desejo. Mas aí a gente começou a pensar em adoção, se abrir para adoção, e também não foi fácil, porque conforme a gente ia conversando com a família não ia aceitando tão bem, as pessoas tinham medos, dúvidas, preconceitos, e quando a gente falou que a gente ia querer 2 crianças até 7 anos, aí foi um pouco mais difícil com a família também. E fora isso, o processo de adoção, ele é bem extenso, no sentido que precisa se fazer uma investigação, né, daqueles pretendentes, depois tem toda uma documentação, e tudo isso é bem doloroso para quem quer para ontem ser mãe, né? Eu lembro que eu cheguei na vara achando que eu ia falar quero ser mãe e ia ter uma criança lá para mim naquele mesmo dia. Eu era muito inocente assim naquela época. E eu saí de lá muito triste, porque eles falaram, olha, preenche aqui, traz todos esses documentos, não sei o quê, e eu percebi que seria algo mais longo do que eu imaginava. E eu fiquei 4 anos nesse processo até encontrar meus filhos, né? Até eles chegarem, nascerem para mim mesmo. Levou 4 anos. Então foi um processo de muita incerteza, de muita dor, de muita espera, né? De não saber se seriam 2 meninas, 2 meninos, um menino, uma menina, porque essa coisa a gente não definiu. Se eu comprava um berço, se eu comprava uma cama, se eu arrumava o quarto, se eu não arrumava. Então, assim, todas essas questões, né, passam por nós, e aí na época eu comecei a escrever num blog, até para tirar um pouco dessa minha angústia e informar para as pessoas que eu seria mãe através da adoção. Isso ajudou muito, que as pessoas começaram a interagir comigo e me dar força e estar ali junto comigo. Minha família começou a se abrir mais, e aí quando as crianças chegaram já era algo que estava construído, que estava preparado, e foi mais tranquilo, entendeu? E como que é hoje? Tem quanto tempo que o processo de adoção aconteceu? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Como você vê essa caminhada de mãe que nasce primeiro desse desejo, que vem da mente, que vem do coração? Como você disse, né? Os filhos vieram de fora e vieram para dentro e daqui não saem mais. Como se constrói essa relação, Deise? Olha, essa relação, ela não se constrói no momento que você vê as crianças, né? As pessoas pensam assim, você vai ver a criança, pronto, o amor já vai nascer. Não, o amor, ele é construído através dos vínculos que vão se formando na convivência. Então, o primeiro momento é difícil, tem adaptações, as crianças têm regressão, tem testes, né, para
dosar esse amor, para sentir esse amor. E você também não sabe lidar. Eu tinha filhos, então não sabia lidar com crianças. Já andavam, já falavam, já questionavam. Eles tinham que idade quando chegaram? Minha filha tinha 5 e meu filho tinha 7. Então eles já, né, tinham uma vivência. Então foi bem complicado essa parte da adaptação inicial. Então assim, o primeiro ano, eu digo, foi muita dificuldade para que a gente pudesse se organizar enquanto família, né? Eles aceitarem, porque eles vinham de um lugar onde eles não sabiam o que é limite, o que é autoridade pai e mãe, eles não sabiam o que é dinheiro, para que serve, né? Eu acho engraçado porque eles não sabiam nem que precisava de dinheiro para comprar alguma coisa. Eles não tinham uma alimentação assim bem ruim lá na casa lá, então eles tinham bastante restrição de tudo, não queriam se alimentar com as coisas, né? Olha, minha filha só comia arroz e ovo, arroz e ovo, arroz e ovo. E aí dando aquele desespero, né? Então assim, mas eles tinham uma coisa legal, porque eles tinham a questão do horário, porque lá no abrigo tem muito essa questão do horário, então eles dormiam cedo, acordavam cedo, tinha a hora certa, que eu fui mantendo isso. Mas assim, a construção foi aos poucos, né? Mas a gente também a gente mudou para cá, então depois de 6 meses a gente já veio para Cuiabá, e quando chegou em Cuiabá a gente ficou sozinho, né? Só eu, meu esposo e meus filhos, né? Então essa construção ainda ficou mais íntima, né? Sem muita interferência, né? Porque às vezes a família é bom, mas também às vezes interfere. E a gente foi se construindo, então eu digo que menos de um ano a gente já estava muito bem adaptado, já tinha se vinculado fortemente, e hoje meus filhos são adolescentes, né? Eu vivo outras situações, né? Que cada fase a gente vive, na verdade a gente nunca vai deixar de passar pelas fases, porque meu filho chegou com 7, mas ele regrediu, minha filha também, é uma coisa que acontece muito na adoção, então eu pude vivenciar fases anteriores, né? A partir disso, e também eles são cada dia mais com um sentimento de que são parte, que são família, eles falam pai e mãe desde o começo, eles têm essa vinculação forte. Eu falo sobre adoção com eles, eu falo sobre a construção, e eles estão sempre em todos os movimentos, eu nunca deixo eles à parte, sempre conversamos sobre origem, sobre família biológica. Então lá em casa a gente deixa tudo bem aberto para que eles tenham essa liberdade, entendeu? Explica pra gente, quando você fala regredir, o que isso significa no processo de adoção? Significa que está dando certo, para começar, né? Porque uma criança que chega um pouco mais velha, ela algumas fases ela estava sozinha, ela estava sem a família dela, estava no abrigo, então ela não teve o aconchego de uma mãe, de um pai para vivenciar algumas coisas. Então, por exemplo, a minha filha começou a fazer xixi na cama, pedir para mamar no peito, o meu filho começou a ter comportamentos, falas infantis, né, querer voltar em fases anteriores. A minha filha tinha uma dificuldade de fala, né? Quando ela chegou, a gente não entendia nada que ela falava tudo atrapalhadinho. Em pouco tempo, essa dificuldade se desfez e ela começou a falar normal. O meu filho não sabia ler, por exemplo, né? Escrever com 7 anos. 6 meses eu já estava lendo, escrevendo. Então, assim, a convivência familiar trouxe bastante benefício. E essa regressão de querer uma chupeta, de querer mamar, de querer essas coisas, quer dizer que ele quer voltar em alguma fase que para ele era tão importante e foi negligenciada pela ausência daquela pessoa, daquele cuidador, daquela mãe, né? Então isso é bom, quer dizer que a criança está querendo, né, vincular, está querendo continuar essa história. Então, para mim, eu tive bastante desses momentos de regressão. Eu digo até hoje, às vezes, quando eles tentam falar assim, alguma forma de falar infantil, eu falo, já está adolescente falando assim com a mãe e tal. Então eu vejo que eles querem ainda manter na infância, manter naquele carinho, naquele colo, entende? Mas é isso, a regressão é isso. Entendi. Seria uma forma de preencher uma lacuna, né? Sim. E Daisy, a Amparo, ela tem justamente esse papel de tentar minimizar esse sofrimento de quem está nesse aguardo, né? De quem está nessa fila para buscar adoção. Como é que a Amparo funciona hoje para lidar com essas pessoas que se colocam à disposição para receber, sejam essas crianças ou adolescentes? Então, hoje a Amparo ela realiza o curso preparatório, que é uma exigência da lei. Então, todas as pessoas que desejam adotar, elas obrigatoriamente precisam passar pelo curso. O curso são 6 encontros, né, de 2 horas. Cada encontro desse tem um tema. Então, tem encontro que a gente fala sobre quem é essa criança real,
que existe, que está lá aguardando para ser filho, quais são as dificuldades. A gente ajuda em algumas partes a pessoa a concretizar essa decisão, porque tem gente que chega, que tem tanta ainda idealização, tanta ideia que ainda está equivocada, e a gente tenta trazer a pessoa, né, sem romantizar a adoção, para uma realidade do que realmente a adoção é. Depois tem a parte jurídica, que a gente fala toda a questão legal, né, de filiação, que ela é algo que é para sempre, que não pode haver desistências. Que não é um produto, né, que você devolve. Produto, então a construção é sua, o perfil é seu. Então, se você fala que você dá conta de uma criança de até 5 anos, quando chega uma criança de 5 anos, pode se assustar com aquela criança de 5 anos, né? Você tem que estar pronto, o que é uma criança de 5 anos que você está desejando. Então, às vezes, os pretendentes chegam assim também querendo muitas crianças, né? Bebês, você diz. Não só bebês, mas assim, grupo de 4, grupo de 5. Sim, muitas crianças ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aí a gente fala, sabe, cada criança é uma demanda, cada criança é uma pessoa, né? Eu lembro de mim, porque eu queria ou uma criança ou gêmeos no começo, como se gêmeos não fosse 2, né? Então eu falo para eles isso. Então, cada encontro desse a gente conversa sobre temas relevantes e eles são conduzidos não só pelos nossos técnicos, mas por familiares e filhos por adoção. Então, pessoas que passaram pelo processo, pessoas que vivenciaram a filiação através da adoção. E no último encontro a gente chama todos os familiares e amigos que eles quiserem chamar para a formatura deles, e a gente também faz uma fala com esses familiares da importância dessa rede de apoio, de estar junto, de fortalecer esse vínculo familiar. Então a Ampara hoje ela faz esse curso presencial e também online com todo o interior, porque tem muitas varas que não tem o curso, né? Então a gente tem uma plataforma online que a gente oferece o curso de forma online, que é o mesmo conteúdo gravado, né? Com um monte de material extra lá, para eles fazerem depois umas provinhas que tem, né, em cada módulo, para ver se entendeu, né, tudo. E aí depois, com esse certificado, eles vão juntar toda a documentação que é necessária, importante, e dar entrada no processo de habilitação. E me diz uma coisa, Deise, quando a gente olha para Mato Grosso, qual que é o cenário? A gente tem muita gente interessada em adotar, a gente tem muitas crianças que estão em abrigo, aguardando esse lar para que elas sejam integradas. Ainda existe esse receio, esse tabu no que diz respeito à adoção que você dizia para a gente lá atrás, né? Olha, minha família falava assim, mas vocês querem isso mesmo, né? Não sabe de onde essa criança veio. Isso ainda é uma realidade? Infelizmente é. Apesar de a adoção hoje ser mais aberta, ter todo um diálogo, ter tanta movimentação, ter tanto grupo de apoio no Brasil todo, ainda é. Porque é algo cultural que vem, né, com a gente. Então, quando a gente entra para adoção, a gente vem com essas ideias culturais que já estão na gente, e a gente precisa se despir delas para realmente ver o que a adoção significa. Então, o cenário não só no Mato Grosso, mas no Brasil é o mesmo. Muitos pretendentes, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. No Brasil tem 36 mil pretendentes. Tem 33 mil crianças abrigadas, porque tem que entender que criança abrigada não é criança para adoção. Aí, para adoção, tem 4.500. Então, se você pegar 36 mil pretendentes contra 4.500, 600 crianças ali, nossa, dá para sobrar pretendente. E por que não sobra? Não sobra por causa do perfil. Porque as pessoas têm ainda dificuldade com a questão da criança maior, do grupo de irmãos, questões às vezes econômicas, às vezes N questões, algumas questões ainda com crianças deficientes, com alguns transtornos, com alguma dificuldade, algumas questões com crianças, né, interracial, adoção interracial, ainda existe bastante isso. E aqui no Mato Grosso, por exemplo, tem 600 pretendentes para 53 crianças aptas, né, tem umas 600 abrigadas, mas umas 53, 54 crianças aptas. Mas essas crianças aptas que estão lá, não cabe no que o pretendente está desejando, né? Então é isso que é um cenário assim cruel, no sentido que a criança continua ali aguardando e por mínima coisa, às vezes, eu tenho 8 anos, 9, já fica sendo considerado inadotável nesse sentido. Aí a gente tenta diminuir isso com apadrinhamento afetivo,
que a partir de 8 anos você pode apadrinhar uma criança, que não é uma filiação, é só assim, você ser um exemplo, você tá dando afeto, dando amor para aquela criança, e tempos em tempos você pega ela e tal. Mas os pretendentes à adoção não podem participar do apadrinhamento. Entendeu? Então esse é o cenário. Felizmente esse cenário ele em todas as cidades do Brasil é a mesma coisa. Muito pretendente, poucas crianças, porque tu fala, tem um monte de criancinha, eu escuto isso todo dia, tem um monte de criancinha que está abandonada. Não tem um monte, tem algumas, mas essas algumas vai continuar assim se os pretendentes e as pessoas não mudarem também algumas coisas, entendeu? Tanto a celeridade nos processos, para que as crianças não venham a crescer dentro do lar, tanto a questão de mudança de cultura, de mentalidade, com relação ao que é uma criança de 6 anos, de 7, de 8, entende? Então, assim, ainda procura-se um bebê, ainda se procura um bebê idealizado, que pareça com você, que seja, né, assim, que você não tenha que explicar sobre isso, que também é uma outra ilusão, porque a adoção não é para ser escondida, é para ser celebrada, na verdade, e é para ser tratado naturalmente dentro da família. E também não pode se esconder a origem daquela criança, porque se ela foi adotada com um dia, ela tem toda uma vida para antes desse um dia que ela foi adotada. Então, ela precisa ser garantida nesse direito de origem, né? Então, a gente fala sobre tudo isso. É necessário saber de onde a gente vem, né? Exatamente. Deise, você dizia assim, nas conversas desse curso preparatório, a gente traz para a realidade esses pretendentes que ainda estão numa idealização para que eles saibam quem são essas crianças realmente. Queria que você falasse um pouco do perfil das crianças que estão aptas para adoção, né? Quem está assistindo a gente, que se sentiu tocado, que pensa nesse processo, como são essas crianças? Então, para começar, a gente tem que pensar que qualquer criança que foi afastada do seu lar é porque houve uma negligência, houve um abuso, houve uma violência, houve algo grave. Se não fosse grave, ela não tinha sido retirada do lar dela. E ela está lá em proteção da justiça. E essa criança, a lei diz que a prioridade é a família biológica, então eles ficam tentando devolver essa criança ao lar, né, nas melhores condições, ou para a família extensa daquela criança. Não conseguindo, em último caso, vai para adoção. Quando todas as outras possibilidades se encerraram, vai para adoção. Até aí a criança já passou, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3... né? A lei tem limites, mas às vezes esses limites nem sempre são seguidos por N motivos, porque são situações complexas. Mas aí quando chega, porque a criança está pronta para a adoção, muitas vezes ela já não está no perfil dos pretendentes. E outras vezes, toda essa situação gera na criança situações de saúde. Porque imagina você é retirado da sua família, você não sabe de nada que está acontecendo com você, você é colocado num lugar com outras crianças sem muita informação, e aí você vai tendo dificuldade de entender por que isso aconteceu, você passa medo, você vai passar todo tipo de sentimento, e aquilo vai levando as crianças a um transtorno, a uma medicalização excessiva, muitas vezes, dentro dos abrigos, às vezes, para acalmar, né, aqueles ânimos, se usa muita medicação, né, correta, o psiquiatra passou, o médico passou, mas muitas vezes, quando essa criança chega na família, tudo isso é retirado. Quer dizer que é uma fase que a criança está passando de medo, de ansiedade, de expectativa, de não saber o que está acontecendo. E mesmo que as equipes tentem resolver isso, muitas vezes não conseguem. Então essa criança, ela é uma criança que muitas vezes está com medo, com muito medo. Medo de nunca mais estar com a família. Medo de nunca mais ver essa mãe, esse pai, porque independente do que a mãe e o pai fizeram, a criança, ela ama o pai e a mãe dela, né? Ela ama e ela tem uma expectativa de voltar para aquela casa que ela conhece como casa. Então, quando ela é retirada, é trabalhado, ou pelo menos deveria ser, com ela, a possibilidade dela não voltar e ser inserida numa nova família. Então, todas essas expectativas de ambos os lados que geram esse início de dificuldades ali no começo da adoção. Que eu digo, eles chegam com medo, os pretendentes também chegam
é cheio de expectativas e tudo isso vai se desmanchando ao longo do período até que se encaixa, né? Se encaixa e dá continuidade. Então é possível sim, mas essas crianças, elas não são crianças que você pode dizer que elas vão ser igual, ter o mesmo comportamento, a mesma reação que uma criança que é criada sem sofrer violência, sem ser retirada da sua casa, sem estar num lugar desconhecido, morando numa casa sem pai, sem mãe. Então não é. Para quem está assistindo a gente, tirando pela sua experiência, o que você tem para deixar de mensagem no que diz respeito à adoção nesse momento? Olha, o que eu tenho para dizer é que existem muitas crianças que estão fora do perfil da maioria das pessoas, mas que são crianças amáveis, capazes de amar e ser amado. E que basta somente um coração dedicado, né, disposto a amar e a se entregar a essas crianças. Que aí, se a gente tivesse esses corações, né, se a gente conseguisse encontrá-los, essas crianças sairiam dessa condição, né, de invisíveis, né, para a sociedade, e poderiam viver em família e fazer parte, né, como cidadãos. Né. Esse é o que eu gostaria de deixar. E é uma transformação na vida de todo mundo, né? De quem adota e de quem é adotado, de ambos, né? Acho que a gente que adota, a gente é transformado, né? Eu não imagino, eu sempre falo assim, agora minha filha já vai fazer 15 anos. Eu falo, cara, eu vou participar de uma festa de 15 anos da minha filha. Se eu não tivesse feito isso, eu nunca ia participar. Tudo bem, ia ficar sem filhos, mas eu não ia viver isso. Eu não ia viver minha filha casando, meu filho casando, eu não ia viver isso. Então eu fui transformada também. Eu posso maternar, posso ser mãe, porque eu escolhi amar e ser amado. Deise, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Você. Em um momento de dor, Tâmara Gomes Santos, uma das fundadoras do grupo Life Curadas para Curar, encontrou o seu propósito de vida: ajudar mulheres que passam pelo tratamento paliativo contra o câncer. Essa missão já impactou muitas vidas e é sobre isso que a gente conversa aqui no Papo com ela. Tâmara, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que você viesse falar um pouco mais pra gente do Life Curadas para Curar e desse propósito que se apresenta na sua vida a partir do seu diagnóstico, né? Você se junta com a sua amiga e resolve dar o start nesse suporte a mulheres que estão passando pela mesma situação. Queria que você falasse um pouquinho pra gente que momento que você é tocada e fala assim, não, desse aprendizado, dessa situação, eu vou fazer algo diferente, e você se doa nesse processo. Como que é a construção disso? Bem no começo do diagnóstico, eu sabia que tinha alguma coisa ali, porque eu tratei a doença diferente. Então, quando todo mundo estava desmoronando, eu tive que ter a calma e a paz que eu não consigo explicar. Então eu tive que aprender tudo sozinha. E nessa construção de aprender tudo sozinha, chegou o momento de compartilhar, né? E a minha amiga também estava, e ali começamos a trocar figurinha. Nesse compartilhar, eu já tinha terminado a primeira fase do tratamento, que tinha sido um sucesso. E eu vi que eu estava dando conta de ajudar, de passar aquilo que eu aprendi para o outro. Né? Você pegar ali, tá numa quimioterapia, a pessoa tá primeiro dia ali nervosa, e você ensinar aquilo que você aprendeu sozinha. Calma, conversa com ela, é sua amiga, é um remédio de cura. Você colocar na cabeça de uma pessoa que uma quimioterapia é como se fosse uma dipirona que você vai no PA para acabar com sua dor de cabeça. Mas só que ele é para cura. Por que você vai ter medo de um remédio que é para te curar? Ou resistência do processo. Ou resistência. Então, é ensinar a pessoa que é um processo, mas você precisa dele. E a partir do momento que você é amiga desse processo, tudo vai diferente. Não estou falando que é fácil, não é fácil. Cada um é de um jeito. Eu, nas primeiras 12 quimioterapia, não senti nada. Depois comecei a sentir, né? E veio depois das 12, começou o novo processo. Eu perdi o cabelo. Então, assim, ganhei peso, enchi com muito corticoide. Então, tudo foi mudando na minha aparência. Mas por dentro eu fui tendo mais sensibilidade. Se eu sofro com isso, eu posso ajudar o outro também. O meu olhar começou a ficar diferente. Naquele olhar de piedade, né? Que você olha já com o olho lacrimejando. Ai, careca. É um olhar de... eu te entendo. É de empatia mesmo. Empatia.
Porque é muito fácil falar que tem empatia, mas o que você faz por essa pessoa? Tâmara, nesse processo que você viu que já estava conseguindo ajudar outras pessoas com aquilo que você aprendeu sozinha, como é que se estrutura o Life e hoje como que o Life atua, né? Essas pessoas que são assistidas pelo Life, é o Life quem as encontra? São elas que encontram o Life? Qual é a dinâmica oferecida e qual é a visão que o Life tenta passar para essas mulheres, né? Eu falo assim, que o Life sempre fui eu. Então, nunca procurei ninguém, mas as pessoas sempre foi chegando uma. Aí outra, olha, eu fiquei sabendo que você falou que tal pessoa, fala com e vai vindo, vai vindo. E nessa construção foi crescendo, e eu ali acolhendo, eu sendo a psicóloga, sendo tudo. E até o momento que chegou, não, eu preciso de profissional do lado, eu preciso de uma psicóloga mesmo. Porque eu também estou em tratamento, meu tratamento é longo, é cansativo também. Por mais que eu consiga ajudar, eu preciso também. E aí entra a psicóloga, aí começa a entrar as pessoas voluntárias que querem ajudar. E as meninas que passaram pela fase, elas ficam. Umas não querem mais ter essa lembrança, mas outras ficam. E uma começa a ajudar a outra e vai virando uma rede mesmo de apoio, onde uma vai ajudando a outra. Que eu falo que sozinha ninguém é nada, o Life não existe só eu, né? Eu só existo porque tem elas que confiam em mim e eu confio nelas. E vai sendo uma rede, uma apoiando a outra. E são só mulheres com tratamento paliativo que chegam até o Life? Não. Tem mulheres já curadas que chegam depois, querendo do suporte emocional. Tem as paliativas que eu dou um olhar mais atento a elas, né? E tem as que passam pelo processo normal. São mulheres em tratamento com câncer. O que você considera que o câncer te trouxe de principal lição, Tâmara? Porque assim, a gente tem uma mania de ou estar no passado, ou estar lá naquela ansiedade pelo futuro, e as coisas vão acontecendo e a gente não vai percebendo aquilo que está no nosso presente, no nosso dia a dia. Você diria que o câncer te trouxe uma outra visão em relação a isso? Outra. Eu vivia de um futuro que eu não sabia que seria existir. E a doença, o tratamento me fez viver o hoje. Que a cura é hoje, o milagre é diário e que eu vivo um dia de cada vez. Amanhã é incerto para todo mundo. Então esse virou meu dilema de vida. Hoje é difícil, mas eu pratico todos os dias. O que eu posso resolver hoje? Eu vou fazer exame daqui um mês, tá? Daqui um mês eu tenho muita coisa para fazer até vir esse exame. E ele pode ser bom e não pode ser. Eu não posso mudar o exame daqui um mês. Mas o meu hoje eu posso levantar, agradecer e viver. E é isso que eu tento passar para elas. Por isso que eu falo, tudo que eu falo, eu pratico. É muito fácil falar, lindo falar, né? Ser coach da vida dos outros. Mas praticar é difícil. Então, eu pratico. Cada dia é um dia. Se tá mal, vamos tentar resolver o mal. Se tá bem, vamos agradecer, vamos viver o bem. Então, é um dia de cada vez. E o que isso trouxe para você de resultado no cotidiano? Né? A partir do momento que você muda essa visão, que você se importa com o hoje, que você agradece por aquilo que tá bom, que você tenta uma outra versão para aquilo que não tá tão legal. Como que estão sendo os seus dias? Aumenta mais minha fé, que eu sei que eu não tenho controle de tudo, que o controle de tudo é de Deus. E aprendi também a mudar a perspectiva de vida. Eu faço desde 2022, agosto de 2022, eu tive uma insuficiência renal. E dali tudo mudou para mim. Tudo. Então, tudo que eu tinha planejado, eu vou ficar livre, eu tentar sair de um tratamento, mudou. Para melhor, não. Nos exames, não. Mas na minha vida, muito. E dali eu comecei a perceber, eu não tenho controle da minha vida. O que eu posso fazer, eu faço. E eu comecei a viver isso. E foram os 2 melhores anos da minha vida.
né? E cada 3 meses o resultado, eram bons esses 3 meses, eu vivia intensamente esses 3 meses. Não era o exame que eu queria? Não era, mas eles ficaram tão pequenos perto da minha vontade e de saber que eu não tenho esse controle, tá? Não deu certo agora, mas eu não tô bem? Aparentemente não tô bem, eu não tô bem? Tô bem. Por que eu não vou continuar bem daqui mais 3 meses? E fui levando 3 meses, e tô aqui. E você sente que essa nova perspectiva, porque você disse assim pra mim antes da gente começar a gravar, o Life não é sobre o câncer, Não. é sobre vida. Fala um pouco disso pra gente, Tamara. É sobre o viver. Porque quando você fica presa no diagnóstico, você tenta resolver uma coisa que não é sua, é dos médicos. A minha médica sempre fala pra mim, quando o exame não sai do jeito que eu quero, ela fala, vai viver a sua vida. O seu caso eu estudo e Deus conduz. Deixa comigo e com Deus. E ali eu peguei uma confiança. É isso. Eu posso mudar? Eu posso tentar fazer? Não posso. O que eu posso fazer? É viver. E aí foi me dando essa confiança, aumentando essa fé e passando para essas meninas que a vida não é o câncer. O câncer não é protagonista do Life. O Life é sobre viver. E respeitamos o viver de cada uma, a fase de cada uma. Se você está triste agora, vamos dar um papelzinho, vamos enxugar sua lágrima, vamos pegar na sua mão, vamos chorar com você. Se você está alegre, vamos ficar alegre com você. É respeitar, por isso que eu falo sempre que o Life é a parte emocional. E a gente respeita a fase emocional de cada um. Porque nem todo mundo vai estar dançando, nem todo mundo vai estar sorrindo. E tem momentos de rir, chorar, de despedir, tem muita despedida, não é fácil lidar com despedida, e até na hora da despedida eu tenho que fazer todo um preparo para falar para elas com todo o amor do mundo. Essa pessoa partiu, mas ela fez parte da nossa vida. Nós construímos algo para essa pessoa e ela deixou algo para nós. E aí elas vão entendendo que faz parte da vida. E aí elas aprendem até na despedida tem como ter amor. Uhum. É sobre como deixar marcas nas vidas das pessoas, né? Não só na nossa própria. Não só na nossa. A gente usa um lema que fala, por muitas vezes não vamos mudar o desfecho da história de alguém, mas podemos deixar a caminhada até lá mais leve e mais bonita. A gente não garante resultado final de ninguém, se vai ser sino, o que vai ser? Mas a caminhada a gente vai estar lá e vai deixar mais leve. Eu tive a oportunidade de acompanhar a sua palestra no TEDx Cuiabá. Fiquei bastante impactada pela sua história, pelo seu relato. E queria que você falasse pra gente sobre o sino que você trouxe na palestra, que está dentro dessa dinâmica do Life. E o que ele representa para essas mulheres, o que ele representa para você, Tamara? Na oncologia, o sino simboliza vitória, esperança, fé, perseverança, tudo que aquele paciente passou até chegar à sua alta clínica. E muitos pacientes paliativos perguntavam para mim, eu nunca vou tocar o sino, meu sonho é o sino. E eu ficava sem jeito. E aí eu tenho todo o assessoramento das médicas paliativas, então elas que me ensinam a despedir, elas que me ensinam tudo. E aí eu falei para elas, o que eu faço? Elas não podem ficar sem nada. E aí elas falaram assim, simbolizam algo. Uma planta, um diário, e aí eu fui lá, peguei uma rosa do deserto. Rosa do deserto simboliza a força daquele paciente. Então toda vez que ele florir, o paciente paliativo vai olhar e vai saber que venceu uma fase ali. Mas eu falei, não é isso que eles querem, só isso. Vai ter a rosa, mas tá pouco ainda. E aí ano passado, foi até antes do meu aniversário, eu falei assim, entrei na internet e comprei o sino. Falei, o Life vai ter o sino agora. E vai tocar quem quiser, o sino é de todos. Né? Se eu prego que o milagre é diário, a cura é diária, por que tem que esperar um resultado bom? Vamos tocar o sino. E eu trouxe esse sino. E ele é um sucesso, porque todo mundo quer tocar o sino. E aí o sino é tocado em que situações? Levo em todos os encontros do Life, que a gente faz um encontro por mês. E lá
as meninas que terminaram o tratamento tocam com a gente ali para a oportunidade de estar no coletivo. E as meninas outras que tiverem qualquer, eu tô feliz por tal coisa, qualquer motivo que elas tiverem, elas vão e tocam o sino. O que ela tiver para celebrar e para agradecer, ela vai toca o sino. agradecer. E eu sempre, ano passado, o nosso tema do Outubro Rosa foi: você já tocou seu sino? Uhum. Que é sobre isso, é sobre refletir sobre a vida e sobre trocar ele todos os dias. É um ideal de vida mesmo, né, Tâmara? Que não é só para quem tá no diagnóstico do câncer, é para todo mundo. Por isso que eu falo, o life é sobre vida, não é sobre câncer. Exato. Que o que a gente prega é para todo mundo. É para quem tá na minha casa junto comigo, é para aquela família, é para aquele que nem tem um diagnóstico e acha que tá impossível viver, para a pessoa que acha que sempre tá vivendo na medida do possível, né? E sempre busca algo material, que for, né? Saber que não, que é o hoje. A gente já vê tantas coisas acontecendo, tanta situação mudar de um dia para o outro. Então não é só para as meninas, né? O nosso dilema é para todos. E o que muda a partir do momento que você vai se envolvendo nessa rede? Porque assim, você aprendeu, você trouxe uma outra perspectiva para a sua vida e você entendeu que aquilo deveria ser compartilhado e você está ajudando outras pessoas também a terem uma outra perspectiva. Qual que é o sentimento que fica? De gratidão, de estar plantando algo. E cada vez que eu consigo, ou que tem algum feedback das meninas, ou até que eu consiga fazer uma despedida do qual eu gostaria que aquela pessoa tivesse, eu falo: missão cumprida. Eu consegui chegar no meu objetivo. Você imaginou em algum momento da sua vida que nesse momento você estaria fazendo algo assim? Lá em 2015, quando eu começo no TEDx falando da minha avó, eu fiquei apaixonada pelo trabalho daquela médica, eu queria mudar de profissão, que eu nunca me vi na saúde, olha só, né? Eu sempre falei, sou de humanas, não me vejo na saúde. E ali eu falei, eu quero levar esse tratamento para outras pessoas, eu quero dar esse amor para outras pessoas, mas eu não imaginava que eu seria a paciente, que eu estaria envolvida, mas além de acolher, ser a paciente. E aí você, então, o primeiro diagnóstico que tem na sua família é da sua avó, com câncer de mama ou não? Não, o dela foi pela idade, 94 anos de idade, então morte das células. Sim. Uhum. Então já estava todas as células mortas, então vamos tratar como paliativa, que foi essa médica, foi pioneira em Cuiabá, e Cuiabá tem que agradecer muito essa mulher. E quem era a médica? Muito, Mariana Carvalho. Eu sou muito grata, eu acho que Cuiabá tem que ser muito grata pelo amor que essa mulher trouxe para essa visão paliativa que não existia, não tinha. Nós somos uma das pioneiras, ela e minha avó. E ela passou tanto amor, ela me ensinou tanto naqueles 3 meses, que eu falei, gente, se eu ganhasse na cena, eu ia construir o hospital para essa mulher trabalhar. Ela merece ter todo o amor do mundo. E aí, quando eu tenho o diagnóstico, é claro que eu lembro dela. E aí, ela tá ali comigo desde o primeiro, como amiga. Fui para outros médicos, porque até então não era paliativa. E é a partir do momento que eu descubro, não, seu tratamento é paliativo. Eu tive resistência. Não quero tratamento paliativo. E é um cuidado tão bonito que hoje eu entendo que todos deveriam ter no diagnóstico de uma doença grave que ameaça a vida. Olha a diferença. E como todo mundo entende que quando não tem mais nada que fazer, e ao contrário, é no diagnóstico de ameaça à vida. Então todo mundo que tem esse diagnóstico teria que ter esse acompanhamento. Olha como seria lindo se todo mundo tivesse essa perspectiva de vida, tivesse esse cuidado, porque é um cuidado com a pessoa, com a família, com o espiritual da pessoa. É um cuidado diferente da medicina. É mais integral, né? É mais integral. E Tâmara, pra gente fechar, que nosso tempo tá chegando ao fim, queria que você deixasse uma mensagem de reflexão. A gente está nesse domingo que é Dia das Mães, dia 12 de maio. A gente está falando sobre uma nova perspectiva de vida, né, sobre uma outra forma de enxergar os desafios. Queria deixar o microfone à disposição. Primeiro quero te agradecer pelo convite e a minha mensagem é essa para as pessoas. Viva!
um dia de cada vez. O amanhã é incerto não para mim, não para Michelle, é para todos. E a partir do momento que você lança sua ansiedade, esquece do futuro e começa a resolver os problemas diários, a sua vida melhora. Tudo melhora. E para as mães, e mães principalmente com câncer, viva cada dia o seu filho. Ame a cada dia o seu filho, usufruta daquele amor que Deus te deu, né? Que não é fácil ser mãe, tá no diagnóstico, mas é possível. Ah, joia, muito obrigada, Tâmara. Eu que agradeço. O engasgo sem suporte correto pode provocar a morte e os casos acontecem com mais frequência na primeira infância. Sem instruções sobre como agir em situações como essa, a família pode se desesperar ainda mais se o envolvido na situação for um bebê. Por isso, o Papo Saúde de hoje traz orientações para te ajudar, caso um episódio como esse se apresente no seu cotidiano. Vamos conferir? Ter noções de primeiros socorros para bebê é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores formas de se preparar para imprevistos com os pequenos. Afinal, o menor descuido com esses seres frágeis e cheios de curiosidade pode resultar em incidentes. Quando o bebezinho pequeno ele engasga, primeiro a gente tem que manter a calma e aí existe uma manobra para desengasgo, que chama manobra de Heimlich. E aí qualquer pessoa pode realizar essa manobra, ela faz parte do suporte básico de vida. Então assim, o ideal é todo mundo, quando for ter bebê ou for cuidar de alguma criança, é se capacitar para fazer essa manobra. Em casos de engasgo, o correto é fazer a manobra de Eastman o mais breve possível e buscar ajuda. Quando a gente identifica que a criança não está chorando, que você não está vendo que ela está respirando, ou que ela está respirando com muita dificuldade, ou que a mãozinha está roxa, a boquinha está roxa, tem que ser feita a manobra imediatamente. E ela é uma manobra rápida, que na maioria das vezes dá certo na primeira vez que você faz. Se na primeira vez que você fez não deu certo, você pode realizar ela novamente várias vezes, mas aí nesse momento alguém já tem que ligar ou para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros. Seguindo na linha de prevenção, outro ponto crucial é durante a alimentação dos filhos, algo que os pais devem monitorar de perto. O engasgo, ele faz parte do sufocamento. Ele é uma das principais causas de morte acidental em crianças de 1 a 3 anos, principalmente criança menor de 1 ano. E o bebezinho pequeno, quando ele tem até 4 meses, ele está mais sujeito a ter engasgo com líquido, tanto leite materno quanto leite de fórmula, porque ele ainda não tem total sustento do tronco dele. Então, e ele ainda não tem uma capacidade plena da deglutição. Então, isso pode favorecer ele engasgar mais vezes. Principalmente se a mãe tem muito fluxo de leite, isso pode fazer o bebezinho engasgar, principalmente logo nos primeiros dias de vida, tá? E aí a mamadeira também, se ela tiver um bico assim muito grande, com muito fluxo de leite, também pode engasgar o bebezinho. E a gente sempre, quando for dar mamar, tanto no peito quanto for dar mamadeira, o adulto tem que estar bem acordado ali, vendo a criança mamar. Tá? Pra gente, se acontecer de engasgar, a gente tá vendo ali. É importante, após a amamentação, deixar o bebê em pé, no colo, para evitar que o bebê tenha refluxo. O engasgo, ele é super prevenível se a gente, nos bebês pequenos, a gente tomar o cuidado de sempre amamentar ou dar mamadeira acordado. Depois que o bebezinho mamar o peito, a gente sempre colocar ele de pé, pelo menos uns 30 minutos, segurar o bebezinho assim e não deitar ele direto, deixar para deitar ele no carrinho ou no berço depois desses 30 minutos, tá? Porque isso vai prevenir o leitinho voltar e ele engasgar quando estiver deitado, tá? Nos casos que ocorreu o engasgo, a gente vai realizar a manobra rapidamente para desengasgar. Esses são os principais cuidados que a gente tem para não evitar ter o engasgo e quando o engasgo ocorrer, a gente agir rapidamente. Você sabe quem foi Mãe Bonifácia, aquela que dá nome a um dos mais belos parques existentes aqui em Cuiabá? Se sua resposta foi não, o Papo Cultura te conta agora dessa figura lendária, que exemplifica muito bem o papel do cuidado desempenhado fortemente pelas mães. Uma negra que viveu em Cuiabá no final do século XIX e teve um papel importante na luta dos escravos daquela época.
Com seus conhecimentos sobre a mata e plantas medicinais, Mãe Bonifácia ajudava os escravos que fugiam das fazendas a encontrar abrigo. Mãe Bonifácia, o próprio nome já consagra um personagem importante, diferente. Mãe. Então, essa personagem que ficou conhecida em todos nós cuiabanos, que morávamos naquela Cuiabá antiga, aquela Cuiabá em que começava o mês de maio, que era o mês das mães, com alegria, porque comemorávamos a mulher, comemorávamos a imagem da Mãe de Cristo, um personagem muito importante. E eu acredito que até hoje essa data é comemorada como ela merece. E Mãe Bonifácia, esse personagem que eu aprendi a conhecer através da oralidade, é um personagem que vive na minha imaginação, no meu imaginário, na minha doçura e no meu amor por Cuiabá. O apelido de mãe veio pelo fato dela ter sido considerada muito bondosa e por se arriscar para ajudar os negros. Então, Mãe Bonifácia é esse personagem que era uma mãe, tinha uma doçura, protegia as pessoas, protegia os escravos, ajudava a curar, ajudava numa enfermidade. E ela carregava dentro de si a doçura da mulher. E principalmente a doçura de uma mulher que teve que enfrentar a escravidão. Porque a escravidão não foi fácil. Nós carregamos até hoje esse peso que vem do século XIX da escravidão. O Brasil rende as suas homenagens a essa personagem mulher. Hoje, o parque que recebeu o nome dela, com pista para caminhada e corrida, mirante, virou rotina de muitas pessoas. A Sarinha vem no parque desde a barriga. Eu venho sempre fazer os circuitos do parque. Agora a gente mudou um pouquinho a vinda, né? A gente vem e fica só aqui em cima, na grama. Mas a gente vem todos os dias, né, filha? Esse contato com a natureza, eu acho que faz muita diferença, né? É muito importante, principalmente para eles que são bebezinhos. Então tem o sol, tem a grama, tem as árvores. É engraçado que ela às vezes vem chorando e aí eu falo com ela que a gente... Olha onde a gente chegou, olha onde a gente chegou. E aí ela já dá de cara com as árvores, né? Porque ela tá no carrinho, então ela abre o olho e para de chorar. E esse local aconchegante e acolhedor tem seu poder único de nos conectar com a Mãe Natureza. Antes de mudar para Cuiabá, eu via sempre o Parque Mãe Bonifácia como um lugar muito especial, um lugar sagrado, assim, né? E depois de me mudar, eu consegui constatar isso. Então, assim, eu não consigo começar meu dia sem caminhar. Então, aqui é onde eu me conecto com as coisas mais importantes da minha vida, né? Os meus sonhos, né? E eu sempre paro, né? Tem um tempo que eu me encontro com a estátua da Mãe Bonifácia para dar bom dia e para conversar com ela também. Mãe é tudo, né? Mãe é vida e mãe, natureza, né? Então tem várias formas de ser mãe, né? E de se conectar com a mãe, além da Mãe Terra, a nossa própria mãe e todas as nossas ancestrais femininas. Então, deixo meu recado de Feliz Dia das Mães. Um beijo para as mães. Buscar a imagem ideal é um processo que precisa estar baseado no autocuidado. E esse autocuidado passa pelo olhar para dentro, conhecer as suas minúcias, vontades e desejos. E quem pode nos dar mais detalhes sobre isso é a visagista e consultora de imagem Carol Bispo.
A autoconfiança é uma avaliação do autoconhecimento, e para chegar à medida de confiança, é preciso somar todas as impressões que você tem a seu respeito, considerando os pontos fortes e pontos fracos. Tudo começa a partir do autoconhecimento, porque as pessoas elas têm esse anseio para melhorar a imagem, mas não sabem como fazer isso. Então precisa de um profissional especialista nesse processo, de um trabalho individualizado, porque o trabalho do visagismo ele cuida justamente dessa parte, que é o que você deseja expressar através da sua imagem. Então é uma pergunta muito pessoal e individual. Então não podemos ter influência de amigos, de namorados e terceiros, né? Então, até para que essa imagem ela seja autêntica. Então, você tendo esse autoconhecimento de quem você é e o que você deseja expressar, isso gera o quê? Autoestima. E também vem a autonomia e tudo isso, consequentemente, chega a segurança. O autoconhecimento trabalha a confiança que você tem em si, o reflexo de seus pensamentos e da crença em seu potencial de superação e desenvolvimento. O visagismo trabalha muito a individualidade e também a positividade no indivíduo. Com qual objetivo? Para que essa pessoa ela se reconheça, ela se sinta bem. Então a autoimagem dela, a autoestima tem várias consequências, né? E consequências positivas. E quando você começa esse processo, eu começo o processo, né, do mapeamento da essência da pessoa, analisando o formato do rosto, onde eu identifico 70% o temperamento, mas eu falo sempre para essa pessoa, eu falo assim, isso não te define, mas é um norte para que eu e você possamos caminhar e você entender todo esse processo. O medo de não estar preparado para uma mudança pode fazer alguém recusar uma excelente oportunidade, mas o segredo está em deixar-se permitir. Então, antes de você fazer essa decisão, fazer uma investigação, ver quantas pessoas que já passaram por um processo de adequação de imagem e que se identificaram, se sentiram realizadas, conseguiram a segurança, conseguiram também essa autonomia. E eu recebo, por exemplo, muitas mulheres que passaram por cortes de cabelo, processo de mapeamento desses e se decepcionaram. Então já vem, consequentemente, com uma resistência. Acho que não vai dar certo. E isso é do ser humano, né? Porque passa por uma experiência. Mas é preciso se permitir. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Posso te fazer um pedido? Então bora lá, siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o papo mandando a sua sugestão, seja de entrevista ou de reportagem. Mas como eu faço isso, Michele? Você pode mandar mensagem pra gente pelas nossas redes sociais ou nesse e-mail que aparece aí na sua tela. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem a partir das 9 da noite aqui na TV Cidade Verde. E eu espero você. Um beijo e até lá!